obra do Espírito Santo. E Ele está aqui, fazendo esta obra, porque nós temos a ideia de que o Espírito Santo opera no caído, porque Ele não opera naquele que acha estar de pé. Mas a obra é a mesma, o tratar é o mesmo, porque nós somos os vasos e Ele é o olheiro. Nós somos aqueles que precisamos ser moldados e Ele
e começa a descer um óleo sobre a cabeça dele. E quando o óleo desce sobre a cabeça dele, o cálice que está na mesa e está vazio ainda porque a refeição não foi servida, começa a pingar no óleo que desce na cabeça e começa a encher aqui, ó. O cálice que está vazio. Aí se cumpre o Salmo de número 23, que Davi diz assim: prepara perante
aqui, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova, sabe? E Ele preparou essa igreja para isso. Então, parabenizar toda a igreja, amém? Pelo empenho, pela presença de vocês, é muito bom. Nós podemos chegar em qualquer lugar, mas a nossa igreja é diferente. É verdade. Olha que eu olho, conheço tanta gente, quando eu olho, conheço aquela multidão toda. Aí não vejo a hora de chegar aqui para ver o meu povo. Sentir o cheiro daqueles ovelhas, meu povo. É isso? Então vamos terminar agora. Vamos lá para essa cheia lá, quero ver uma coisa lá. Amém? A moda é brechó. Eu fui na Itália e fui no brechó comprar roupa. Tem roupa ligada até onde eu comprei no brechó. Lá na Itália. Agora nós vamos comprar uma feira hoje aqui na manhã. Para Deus, que o amor de Deus eterno Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que estamos reunidos neste lugar e com todos aqueles que estão espalhados em toda a face da terra, guardando a vida daquele